A unção é muito maior que o veneno. Alguém já destilou veneno contra a sua vida? Alguém já fez algo contra a sua vida? Alguém já tramou contra você? Alguém já armou uma arapuca aí para você? Você está nesse momento passando por alguma situação assim, seja dentro da família, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja onde for. Hoje eu quero falar com você sobre a unção que despedaça o jugo. A unção que ela é muito mais potente, muito mais violenta do que qualquer levante, do que qualquer ataque. Hoje eu quero ser profeta do Senhor na sua vida. Hoje eu quero te lembrar sobre o efeito da unção que você carrega, sobre um dispositivo que você carrega, sobre aquilo que já está dentro de você, que chave nenhuma é capaz de abrir, mas a unção é capaz de abrir. A unção é capaz de despedaçar o jugo. A unção é capaz de quebrar toda e qualquer armadilha preparada contra a sua vida. E antes de entrar aqui na palavra, boa noite, Laís, Shalom, Selma, boa noite. Melina, sua linda, que saudade de você, boa noite. Paulinha, boa noite. Andresa, boa noite. Vitória, boa noite. Shalom, shalom. Sejam muito bem-vindas. Você pode me ajudar a compartilhar essa live? Vamos avisar todo mundo que a live já começou? Essa palavra vai transformar a sua história, vai mudar a maneira de você olhar para qualquer coisa que possa estar acontecendo na sua vida ou que possa vir a acontecer. Que quando você tem clareza de quem você é, quando você tem clareza da unção que você carrega, pode se levantar principado, potestade, pode levantar o que for, você vai passar por cima de tudo isso e você não vai parar, você não vai ligar, você não vai colocar foco, você não vai dar atenção para nenhum tipo de problema, nenhum tipo de levante que possa aparecer aí diante de você. Então eu estou aqui compartilhando, compartilhe você também, que talvez existe um amigo, uma amiga muito próxima de você, passando por algo muito complicado, um momento muito difícil, e essa palavra vai ser como um bálsamo na vida dessas pessoas. Então, envio, meu Instagram já parou aqui. Por quê? Quando nós temos clareza daquilo que nós carregamos, queridos, você se torna imbatível, inabalável, pode acontecer o que for, pode o inferno inteiro se levantar contra você, ele vai ser exterminado, não tem como ficar em pé diante de alguém que carrega algo diferente da parte dos céus, a unção que realmente despedaça o jugo. E para começar, eu já quero te falar algo sobre as chaves. As chaves. Você vê, pode ser uma porta pequenininha, uma porta grandona, um portão gigante, uma porteira gigante, mas sempre vai ter ali um cadeado pequeno, vai ter uma fechadura pequena. Você vê essas portas, né, de 3, 4 metros de altura, tem uma fechadura. E tem uma chave que abre aquela porta daquele tamanho. Mas existe algo melhor ainda do que a chave. Existem chaves poderosas que vão abrir portas. Existem chaves que, quando aplicadas, fazem um estrago, abrem mesmo o que tiver fechado. Mas existe algo além da chave, que é muito mais poderoso, que é muito mais extraordinário. Oi, Ju, Max, Shalom, Deus abençoe. Pati, Shalom, Pastora Ju, Shalom, Shalom. Deus abençoe. Vitor, sejam muito bem-vindos. Shalom, shalom. Para quem for entrando, vai enviando essa live aí para o máximo de pessoas. Então, existem chaves, pequenas chaves que abrem portas gigantescas, fechaduras. Mas existe algo que é da parte do Senhor que é muito mais potente. Sabe aquelas portas de shopping que quando você só encosta, o sensor já abre a porta para você entrar? É exatamente isso que acontece com você, mundo espiritual. Quando você chega diante de portas, você tem acesso. O que você carrega é uma unção tão poderosa que você pisou no lugar, as portas automaticamente vão se abrir diante de você. Territórios vão ser abertos diante de você pela unção que você carrega. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre Paulo.
Paulo, aquele Saulo, que era exterminador de crente, que ninguém acreditava nele, que as pessoas olhavam, mas não era esse que perseguia a crente? É exatamente isso que as pessoas vão falar quando olhar para você. Mas não era fulano, mas não era Beltrano, mas não era ciclano. Era antes de ter uma colisão com o Espírito Santo, antes de conhecer o Espírito Santo, o poder violento da presença de Deus. Porque uma pessoa, depois que ela tem um encontro violento com a presença de Deus, ela nunca mais permanece a mesma pessoa. E as pessoas começam a reconhecer aquilo que você carrega, porque onde você pisa, ali há cura, milagre, prodígio, maravilha, restauração, ali há conversão, ali há cura física, espiritual, emocional, que você carrega algo diferente da parte de Deus. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar, sim, que você é essa pessoa. Talvez você está passando por um momento de turbulência, um momento de dificuldade. Eu não sei, eu não te conheço, mas se você está aqui é porque o Espírito Santo te conhece e ele te trouxe aqui para te lembrar quem você é no mundo espiritual. E não importa o levante, não importa o gigante, não importa o tamanho da muralha, a unção que você carrega vai despedaçar o jugo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí. Oi, Bia, boa noite, shalom, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Atos 27, 39 ao 40. Eu quero te entregar algo poderoso já no começo aqui dessa ministração, já no começo desse texto, porque muitas pessoas sabem a unção que carrega, muitas pessoas têm promessa, muitas pessoas já receberam grandes promessas, mas se encontram amarradas, se encontram ancoradas. Lu, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, mas eu sinto que eu estou amarrado num lugar. Eu sinto que eu estou atado, eu não consigo fluir tudo aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Então aqui eu já quero profetizar sobre a tua vida. Abra lá comigo, ó. Mateus 27, do 39 ao 40. Grazi, shalom. Andressa, shalom. Deus te abençoe. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Nesse momento, eles tomam uma decisão. Nós vamos ficar ancorados nesse lugar de tempestade, esperando o naufrágio chegar. Nós vamos tirar todas essas amarras que estão nos prendendo, ou nós vamos permanecer nesse lugar. Seja muito bem-vinda, Grazi. Deus te abençoe. Alguém enviou essa live para você ou apareceu aí para você aleatoriamente? Conta para mim. E eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor está cortando as tuas amarras. Nessa noite o Senhor está levantando a âncora que estava prendendo os teus pés em um lugar. Lu, eu tenho clareza de tudo que eu carrego, eu tenho palavra, eu tenho promessa, mas eu me sentia amarrado, preso num lugar, eu não conseguia fluir. Então eu declaro em nome de Jesus, todas as amarras sendo retiradas da tua vida hoje, em nome de Jesus. Apareceu para você, então, é o próprio Deus querendo falar ao teu coração. Pastora Ju, para você foi enviada. Ore pela vida dessa pessoa que enviou para você, porque essa pessoa foi usada como um canal de Deus para levar uma palavra para o teu coração. E eu declaro em nome de Jesus, tudo que estava amarrado, tudo que estava bloqueado, tudo que estava travado na sua vida, nessa noite vai ser desatado em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que já foram salvas, pessoas que já foram libertas, mas que ainda não se sentem libertas para fluir, para prosperar. Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro.
Lázaro já tinha ressuscitado, Lázaro já tinha aberto os olhos, mas ele ainda estava envolvido por amarras. Porque quando Lázaro morre, colocaram amarras. Naquela época era natural passar ali amarras em volta do corpo. Então ele estava totalmente imobilizado. O milagre já tinha acontecido, ele já tinha voltado à vida, mas ele ainda se encontrava amarrado. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro vem ainda todo atado, todo amarrado, ele pede aos discípulos: vá lá e tire as amarras de Lázaro. E o Senhor me mandou aqui nessa noite para dar um comando que todas as amarras sejam desfeitas em nome de Jesus. Toda a âncora que estava presa nos teus pés seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda crença de não merecimento, de incapacidade, seja quebrada em nome de Jesus. Que você esteja livre para fluir naquilo que Deus te chamou. Que você esteja livre para dar ordem, para dar comando, para ver pessoas sendo curadas, pessoas levantando, casamentos sendo restaurados, porque foi exatamente para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para algo muito maior, muito melhor. Deus te chamou para viver uma vida de paz, de abundância, de prosperidade. Existem coisas que não vão acontecer. Você já orou, você já jejuou, já aconteceu muitas coisas, mas não desatam. Lu, por quê? Porque às vezes estava precisando de uma palavra profética para te libertar, para realmente cortar tudo que estava te prendendo. Lu, mas isso não é heresia? Lu, mas eu tô orando e jejuando, eu tenho conexão direta com Deus. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Shalom, Angélica. Shalom, Edilene, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fran, Deus te abençoe, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu entrei num propósito com Deus, esperando uma resposta de Deus, algo muito potente. Eu orava, jejuava, e aquilo dentro de mim: procura um profeta. Eu falei: não, Senhor, eu tenho conexão direta com o Senhor pode falar comigo, eu não preciso de ninguém. Olha o orgulho entrando aí, E chegou um dia que eu falei: não, eu vou procurar um profeta. E o Senhor usou aquele profeta para falar exatamente tudo que eu precisava, todo o direcionamento que eu precisava. Lu, mas aonde tem isso? Onde tem isso na Bíblia, Lu? O véu não foi rasgado, eu não tenho acesso direto. Você tem, querido. Mas muitas vezes você vai precisar de alguém liberar uma palavra sobre a tua vida. Ana orou, Ana jejuou, Ana chorou e Deus não respondeu às orações de Ana. Até o dia que ela cruza com o profeta Eli. E naquele dia, o profeta Eli libera uma palavra sobre a vida de Ana. Ele disse: pode ir embora, que nessa época, no ano que vem, você vai estar segurando o seu filho nos braços. E a partir daquele momento, o milagre foi liberado. As âncoras foram tiradas, as amarras foram retiradas, porque foi liberada uma palavra profética. Então, em nome de Jesus, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus todas as âncoras sendo retiradas. Eu declaro em nome de Jesus todas as amarras sendo retiradas. Eu declaro você livre para andar, para fluir naquilo que Deus te chamou. Talvez tentaram te parar, tentaram te bloquear, tentaram te abafar, tentaram te colocar dentro de uma caixa: daqui você não sai, daqui você não anda, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas eu declaro em nome de Jesus você liberto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai fluir aquilo que Deus te chamou em nome de Jesus. E eu quero te convidar, vamos lá para Atos. Aleluia. Eu não sei você aí, querido, mas o meu corpo tá pegando fogo aqui. Eu sei que existem cadeias sendo quebradas. Eu sei que existem amarras sendo retiradas. Eu sei que você vai fluir com uma velocidade que você nunca fluiu até hoje. O Senhor está acelerando o seu tempo. O Senhor está acelerando a promessa. Você vai viver nos próximos dias aquilo que você não viveu em 10 anos. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de aceleração sobre a tua vida. Eu declaro um tempo de libertação, de restauração, um tempo onde você vai abundar na presença de Deus. A unção que você carrega,
é maior do que qualquer coisa, do que qualquer levante. Talvez você parou por uma palavra que falaram para você. Talvez você falou porque o medo tomou conta do seu coração. Talvez você parou porque a dúvida, aquelas perguntas todo dia na sua cabeça, e você ficou com medo e você travou. Mas eu declaro você sendo destravado nessa hora, nesse momento, é agora, em nome de Jesus. Avança naquilo que Deus te chamou para fazer. Não olhe para nada, não olhe para ninguém, não se preocupe, porque aquilo que você carrega é maior do que qualquer coisa. E o que Deus liberou sobre a tua vida, homem nenhum vai tirar, levante nenhum vai parar. A unção que você carrega é maior do que qualquer trabalho, é maior do que qualquer palavra, é maior do que qualquer veneno. A palavra do Senhor diz que se você beber um veneno mortal, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque a unção que você carrega é muito maior do que qualquer coisa que exista nessa face da terra. Se você tem o coração alinhado com Deus, você tem acesso, e quem tem acesso, porta nenhuma é capaz de interromper, muro nenhum é capaz de interromper. Um ungido, uma ungida do Senhor que foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Atos 28, do 2 ao 4. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo estava dentro daquele barco, ele tinha que se apresentar a César, ele estava lá como um prisioneiro, passou por naufrágio, quase morreu afogado, estava preso. Só que enquanto ele estava dentro daquele barco, praticamente para naufragar, aqueles homens disseram: ó, joga esses homens no mar, vamos matar eles, vamos jogar para não correr o risco deles fugirem. E Paulo diz: o Senhor me mostrou que nenhum desses vão se perder. Podem ficar tranquilos, existe livramento para nós, existe as mãos de Deus sobre nós. Agora, você consegue imaginar a intimidade de Paulo com Deus? Preso, no meio de um turbilhão, de uma ventania, o barco prestes a naufragar, e ele ainda tinha tempo e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Que intimidade é essa, queridos? É essa intimidade que você precisa ter. O mundo está desabando. Traição, abandono, rejeição, engano, falência, escassez, deserto, fundo do poço, fundo da caverna, e mesmo assim você tem intimidade com teu Pai. Você ouve os direcionamentos de Deus, você descansa na sombra do Onipotente. Você ouve a voz de Deus e você ainda é profeta no meio do turbilhão, no meio da tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Anota essa chave. Anota esse código pro teu coração. Jesus com os discípulos no meio daquela tempestade. E Jesus está dormindo. Trovão, ventania, onda quebrando, barco chacoalhando. Você já esteve no meio de uma tempestade? Aquele vento, aqueles assovio alto, aquela barulheira, coisa caindo, coisa quebrando. E Jesus estava o quê? Jesus estava dormindo. E quando os discípulos chamam Jesus, imediatamente ele acorda. Ah, meu Deus. O Senhor sabe exatamente o que você está chorando, clamando. Ele te ouve com gemidos inexprimíveis. Jesus não acordou com a tempestade. Jesus não acordou com o barulho. Jesus não acordou com tudo que estava acontecendo. Mas a hora que um discípulo chama mestre, imediatamente ele acorda e fala: vocês estão preocupados por quê? E ele só faz assim pro vento, ó. O vento acalma, a tempestade para. Ah, meu Deus. É exatamente isso que Deus fará na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor intervindo no meio dessa tempestade, no meio desse problema, no meio desse casamento, no meio desse vício,
no meio dessa doença. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor intervindo, entrando com cura, com restauração, com renovo, com transformação na tua casa, em nome de Jesus. 5. Mas, eu vou ler 4. Não, peraí, li o 2, né? Vamos voltar pro 3? Me faça sensível para te ouvir, Espírito Santo. Amém. Essa é a oração mais doce, mais linda que alguém pode fazer. Espírito Santo, me deixa sensível para ouvir exatamente aquilo que o Senhor quer falar para o meu coração. Me deixa sensível, tira toda a interrupção, tira todo o chiado, tira toda a bagunça. Que eu não me perca no meio dos problemas, das adversidades. Que eu não me perca no meio dessa tempestade, no meio desse deserto. Que eu possa ter os meus olhos fixos em Ti, os meus ouvidos abertos para Te ouvir. Porque os Teus planos para a minha vida são perfeitos, são agradáveis, são bons, são planos de paz, de bênção, de abundância e de prosperidade. Meu Deus, que oração mais linda, que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Querido, quando você está cheio da unção, quando você entra marchando na sua casa, quando você dobra teu joelho, quando você jejua, quando você cai para dentro, quando você pede mais unção dos céus, você fica tão cheio do poder de Deus que você entra por uma porta, Satanás tem que sair por outra. Você entra por uma porta, Satanás tem que liberar áreas da sua vida que está travada. A unção bota a serpente para correr. O fogo bota a serpente para correr. Busque por esse fogo, busque por essa unção. Quando Paulo coloca fogo, ele pegou os gravetos, ele estava segurando os gravetos. Muito provavelmente aquela víbora, aquela cobra já estava no meio daquela madeira. Mas quando ele coloca fogo, a víbora sai e morde a mão dele. Uau! E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Deixa eu dizer, nenhum mal que se levantar contra a tua vida vai prevalecer, porque a unção que você carrega é maior do que qualquer tipo de levante, é maior do que qualquer tipo de veneno. Lu, me caluniaram, Lu, armaram uma cama para mim. Querido, fica tranquilo, o que é seu e ninguém vai tomar. Talvez tem pessoas tramando contra a tua vida agora e você nem sabe, mas antes do problema, antes do levante, o Senhor já providenciou o escape. Lu, estão fazendo isso contra mim, Lu, estão tentando me derrubar. Querido, descansa, aumenta a unção, aumenta a oração, aumenta o jejum, aumenta a tua busca, porque a palavra do Senhor diz que aos seus anjos ele dará ordem ao seu favor, nenhum mal vai te suceder. Agora eu quero que você se atente aqui em algo. Essa víbora pegou a mão de Paulo, e as pessoas que estavam em volta estavam ali esperando ele morrer. Não, vai inchar, vai necrosar, ele vai cair duro, porque era uma cobra venenosa. Ficavam ali, só de braço cruzado, esperando Paulo morrer. Talvez tenha alguém agora de braço cruzado só esperando tua queda. Não, dessa vez ela não vai aguentar. Não, dessa vez ele não vai aguentar. Dessa vez não vai resistir. Não, resistiu alguma coisa, mas dessa vez não vai ter jeito. Dessa vez o casamento acaba. Dessa vez a enfermidade acaba com tudo. Dessa vez ela desiste. Dessa vez ela não continua. Dá um recado para essas pessoas. Pede para comprar um banquinho bem confortável e sentar, porque esse dia não vai chegar. Isso não vai acontecer. Eu quero que você se lembre tantas coisas que você já venceu, tantas coisas que você já passou, de tantas coisas que Deus te livrou. E eles ficaram lá esperando, mas eles sacudiam e nada aconteceu. E eles esperaram que viesse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus.
Queridos, quem quiser, quem não quiser, vai reconhecer a unção que você carrega. Querendo ou não querendo, não tem como não perceber a unção de alguém que foi escolhido por Deus. Não tem como não reconhecer. Contra fatos não há argumento, querido. Quando você colocar a mão no enfermo, ele for curado. Pessoas curadas de câncer, pessoas levantando, ressuscitando, casamento sendo restaurado. Não tem como questionar a unção que você carrega. A palavra do Senhor diz que a terra clama pelos verdadeiros filhos que se posicionam, pelos verdadeiros filhos que expressam a glória de Deus. E você é essa pessoa que vai expressar a glória de Deus nessa terra. Você é essa pessoa que vai meter fogo em tudo. Você é essa pessoa que aonde você chegar, as portas vão se abrir. Os demônios vão ter que bater em retirada, sair correndo pela unção que você carrega. E ali, estou no 7 agora, Atos 28, 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Trataram eles de qualquer jeito, mas tinha um homem que o recebeu de uma maneira diferente. Aqui está uma chave poderosa. Aqui está um código poderoso. Você precisa ser generoso, bondoso, empático. Não julgue as pessoas. Flua naquilo que Deus te chamou para fluir, independente do cenário, independente do que aconteça. E esse homem, por nome Públio, recebeu Paulo, cuidou dele por 3 dias, o hospedou, cuidou daquele homem. E aconteceu de estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Onde a cobra picou? Podia ter picado o pé, a perna, o braço, picou a mão. E logo depois, esse mesmo Paulo, que teve a mão picada, ele coloca a mesma mão em cima de um enfermo e ele é imediatamente curado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no lugar que você foi mais humilhado, no lugar que você foi mais agredido, no lugar que você mais sofreu, é exatamente aí que Deus vai te usar. É exatamente dessa maneira que Deus vai te usar. Lu, eu já sofri muito na minha parte financeira. Se prepara, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai te surpreender. Você será extremamente próspero. Lu, só pessoas endividadas que chegam perto de mim, parece uma coisa. Se prepara, porque é exatamente aí que Deus vai te usar. As pessoas perseguem a unção que você carrega, aquilo que você carrega. Lu, só chega gente doente perto de mim, então é na unção de cura que Deus vai te usar. Lu, só chega gente aqui divorciado perto de mim, então é na unção para restauração de casamento que Deus vai te usar. Lu, fui traída, Lu, fui traído. Meu Deus, achei que eu fosse morrer. Se prepara, que Deus vai te usar na restauração de casamentos. Ei, aonde você foi humilhado, quando você se humilha, quando você reconhece Deus sobre a tua vida, você será exaltado. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. O Senhor vai colocar porção dobrada sobre a tua vida. Não se preocupa, Lu, tô gemendo, tô sofrendo, tô moído. Lu, não tô aguentando mais. Problema de vício na minha casa, de repente com o meu filho, eu não tô aguentando mais. Ei, continua, resiste, persiste, porque a tua família, o teu testemunho servirá de cura para milhares de pessoas. Deus vai te honrar, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi roubado, e tudo isso que você está passando vai servir de testemunho para curar muitas pessoas. Não se preocupe com os ataques, com o levante. Lu, mas está difícil. Eu sei que tá difícil, mas você não tá sozinho. Você tem um Deus que luta as suas guerras. Você tem um Deus que mora aí no teu coração. E ele, quando ele está no teu coração, você tem acesso.
Coisas que chaves não abrem, dinheiro não compra, você carrega o acesso. O Senhor vai te usar em lugares que ninguém tem coragem de pisar. O Senhor vai te usar para falar coisas que ninguém tem coragem de falar. O Senhor vai te usar para ressuscitar pessoas, para curar enfermos. Você vai testemunhar milagres, prodígios e maravilhas. Entrei por acaso, mas a espada de 2 lâminas. Glória a Deus, Alex. Alex, terminando, eu vou deixar gravado. Volta lá no começo, assista desde o começo, porque Deus vai falar profundamente ao teu coração. O tema da nossa mensagem é: a unção é maior que o veneno. Não importa o que aconteceu. Eu fico imaginando Paulo. Você consegue imaginar Paulo? Shalom, Débora, Deus te abençoe, querida. Você consegue entrar, mergulhar na história de Paulo? Eu imagino Paulo, a hora que aquela cobra mordeu a mão dele, ele chacoalha e fala: você tá de brincadeira comigo, né? Eu sobrevivi a um naufrágio, eu sobrevivi à tempestade, eu sobrevivi à prisão, e você tá achando que uma mordidinha vai me parar? Você só pode estar de brincadeira comigo. E eu quero te convidar a olhar para todas as lutas que você já venceu. E quero até aqui te entregar uma chave poderosa. Você sabia que você tem direito a todos os despojos dessas guerras que você já venceu? Exatamente, está na Bíblia, vai lá. Todos os grandes homens de Deus que foram chamados, todas as guerras que eles venciam, além da vitória, eles carregavam todos os despojos daquela guerra. Então sim, todas as batalhas que você já venceu, que você não desistiu, que você foi resiliente, você tem direito aos despojos. Então se apresente diante de Deus e fala: Senhor, eu venci, eu fui resistente, eu fui resiliente, eu fui obediente à tua palavra, eu fiz segundo aquilo que o Senhor me ensinou. Então eu quero o que eu tenho direito. Eu quero desfrutar de todas as bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais, porque é meu direito, porque eu sou seu filho, eu sou sua filha, e eu quero desfrutar de tudo nessa terra. Querido, olha para tudo que... Faz uma lista aí. Que área que você foi mais agredido, confrontado? Onde foi? Se prepara, porque Deus vai te usar nessa hora. E tudo que você já viveu em toda a sua vida nem se compara àquilo que o Senhor ainda fará sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, tudo que estava te amarrando, todas as amarras, todas as correntes, todos os cadeados, todas as âncoras que estavam te amarrando, eu declaro sendo removidas agora, em nome de Jesus, pela autoridade no nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Eu declaro você vivendo, desfrutando do seu milagre. Assim como o Senhor fez com Lázaro. Lázaro já estava vivo, mas ele ainda estava amarrado. E o Senhor diz para os discípulos: retire as amarras de Lázaro. Ele estava vivo, mas ele já tinha possuído o milagre, ele já tinha desfrutado do milagre, mas ele não conseguia caminhar. Talvez essa seja a sua situação. Você é um milagre, você tem palavra, você tem promessa, você já se considera um milagre, mas talvez em algum momento alguém te plantou em um lugar e falou: daqui você não sai. E pela autoridade no nome de Jesus, aquilo que Ele concedeu sobre a minha vida, eu te libero para avançar, para prosperar. Deus te deu visão de águia, porque você ainda está andando se rastejando, porque você ainda está andando olhando para o chão. Se Deus te fez para voar e voar alto, ei, toma posse dessa unção que você carrega. Você tem acesso. Lu, mas eu não tenho condição financeira. Lu, mas eu não tenho diploma. Lu, mas eu não conheço ninguém. Você não precisa de nada. Você tem acesso. A unção que você carrega vai te colocar nos lugares altos que Deus já preparou para tua vida. E se essa palavra fez sentido para você, terminando essa live, compartilhe ela com o máximo de pessoas que o teu Instagram permitir. Joga lá no grupo da família e lembre-se quem você é. Para o que você nasceu. A unção que você carrega é maior do que qualquer coisa, qualquer artimanha, qualquer trabalho, qualquer levante, seja lá o que for. O Senhor é contigo e Ele dá ordem aos anjos ao seu favor. A palavra do Senhor diz que você vai passar pelo fogo e a chama não vai te queimar. Você vai passar pelas águas e elas não vão te submergir.
O Deus que você serve nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que ele vai perder. Eu declaro sobre a tua vida uma unção de ousadia, unção de coragem, unção de avanço. Eu declaro sobre a tua vida um renovo vindo dos céus. Eu declaro o teu fogo aumentando, a tua chama aumentando. Eu declaro que onde você colocar a planta dos teus pés, os teus inimigos terão que bater em retirada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu declaro uma estação onde você vai florescer, onde você vai frutificar, onde você vai avançar, onde as pessoas vão te procurar porque reconhecem a unção que você carrega, não por quem você é, mas porque a graça do Senhor está sobre a tua vida e Ele te escolheu para fazer a diferença nessa geração. Shalom, shalom, Deus te abençoe, ó, beijo no teu coração, se prepara para viver os melhores dias da tua vida.